Respeitável público, é chegada a hora do ato final. Vamos então para nossa aula de número 54 de língua portuguesa. Anote lá no seu caderno essa última cena que nós estamos estudando. Lembre-se do que nós estávamos vendo. Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando o texto do Mágico de Oz, certo? Essa importante obra de literatura que foi adaptada para o teatro pela Tatiana Belink, naquela versão que a gente está vendo, que tem as ilustrações do André Neves, que ajudam a gente a compreender melhor o texto. Lembram de algumas partes que nós já vemos, nós já conhecemos um pouquinho da história e na aula passada eu te propus uma atividade um pouquinho diferente. Você deveria trazer os materiais adicionais, nós recortamos, eu te mostrei como fazer e eu gostaria de ver como é que ficou a sua tarefa. Lembra-se dela? Eu trouxe aqui um exemplo para te mostrar. Eu trouxe, então, um exemplo bem simples que eu fiz, só como ela ficou coladinha na folha, para você ver que poderia ser essa estrutura. Esses eram os desejos dos nossos personagens, que eles vão lá pedir para o Mágico de Oz. Será que esses desejos serão realizados? Bom, da aula 53, a atividade. Eu fiz só por meio de escrita e você também pode ter feito dessa maneira. Só coloquei os nomes dos personagens e os desejos deles aqui embaixo. Mas você pode fazer também essa representação com desenho. Vai ficar bem mais interessante, eu deixo essa sugestão. Então eu coloquei aqui a Dorinha e olha como é que ficou. Se eu dobrar, eu vou ver que o desejo da Dorinha é voltar para casa. E assim eu fiz com todos os outros personagens, olha aqui. O espantalho. Qual era o desejo do espantalho, gente? Ter o cérebro, lembra? A inteligência. Ele queria miolo, né? Como diz no texto teatral. O homem de lata, que queria um coração. E o leão. O leão queria o que mesmo ter? Coragem. Isso. Você pode ter feito assim, você pode ter escrito aqui atrás também, se você não colou a folhinha da atividade também, não tem problema, tá? É só um exemplo, como eu disse, de como poderia ficar esse registro, tá? Então fica aí a dica, se você não conseguiu concluir na aula anterior, você pode fazer depois. Vamos relembrar como é que terminou a nossa aula anterior, em que parte do texto nós paramos e o que nós estávamos vendo. Vamos olhar lá? A frase estava toda embaralhada, lembra que difícil que ficou de a gente entender desse jeito? Do lá, o, é, palácio, os, de, mágico, está, que. E aí, estava escondido, eu falei para você, a gente desembaralhou e viu que era, é lá que está o palácio do Mágico de Oz. Então, a gente conseguiu entender essa frase. Lembra que eu falei que na construção dos nossos textos, das nossas frases, não basta que a gente selecione só as palavras adequadas. Aqui eu tinha todas as palavras necessárias para construir uma mensagem, uma frase que tivesse um sentido completo. E eu até tinha o sinal de pontuação necessário para isso, que aqui nesse caso era a exclamação. Mas não adianta a gente construir de qualquer jeito, sem planejamento, não é? Não é só colocar um monte de tijolo. A gente precisa fazer as ligações adequadas, colocar tudo na ordem certa. E aí a gente consegue obter o sentido. A mensagem pode ser transmitida. Então não é só juntar palavras. A gente tem que organizá-las adequadamente. Entendeu bem como é que funciona, né? Então a gente vai fazer esse exercício logo na sequência. Mas vamos entender o que estava acontecendo na história. Aqueles personagens tinham esses desejos e estavam caminhando juntos até a cidade das Esmeraldas para poder encontrar o palácio do Mágico de Oz e poder fazer o pedido a ele, né?
Cada um tinha o seu pedido e acreditavam eles que o mágico poderia ajudá-los. Nesse momento, eles estão diante do castelo, já do portão, em que um guarda vai atendê-los. E aí a gente vai ver como é que essa história se desenrola. Vamos olhar lá. E você, Leão, quer ficar medroso o resto da vida? Não, não. Como será que a gente avisa que está aqui? Não tem campainha nem nada. Acho melhor irmos embora. Ora, vocês são bobos, o portão tem aldraba. Aldraba? Que é isso? Essa argola que está pendurada aí, a gente faz assim. Pronto. Quem bateu? Somos forasteiros. Eu, Dorinha, e meus amigos, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Medroso. Viemos de longe para falar com o grande mágico de Oz. Falar com o grande Oz? Mas que mal criado! O que é que vocês querem? O que a gente conseguiu descobrir aqui, gente? Será que vai ser fácil falar com esse mágico de Oz? Vocês viram que, mais uma vez, eu fiz apenas a leitura dos diálogos, das falas. E deixei para que você fizesse junto comigo a leitura do texto teatral, observando as rubricas para saber o que mais estava acontecendo. E a gente percebe que as batidas que tem ali, os sons e mais todo o que é necessário, todo o encaminhamento necessário para a gente entender o que está acontecendo no contexto, estão nessas rubricas. Bem importante observá-las, não podemos desconsiderá-las. Apenas aqui na fala é que a gente não reproduz, certo? Então, aí a gente já percebe que parece que não vai ser tão fácil. Esse guarda riu até na cara deles porque eles estavam lá querendo falar com o mágico de Oz. Será que é tão difícil assim falar com ele? Bom, mas eu quero que você pense nas falas, como eu estava dizendo, e as rubricas não estavam todas ali aparentes, não. Tem duas que eu deixei escondidinhas. E aí eu quero que vocês vejam quais a gente vai poder atribuir para cada um desses personagens, pelo que você pode avaliar do contexto. A leitura que a gente está fazendo de uma forma bem ampla. Vamos olhar ali comigo, ó. Atenção para a fala do guarda e da Dorinha. Então, o guarda diz assim: falar com o grande Oz. E aí tem uma risada, a gente está vendo ali depois, né? Ri e fecha a janela. E a Dorinha diz: mas que mal criado! E bate outra vez, ela tá ali insistente. Então eu tenho duas coisas pra gente dizer, tá? Qual que a gente vai poder atribuir para cada um deles? Vamos olhar ali comigo. Vou dar essas duas sugestões e você vai me ajudar a colocar cada uma no seu lugar adequado. Ou para o guarda ou para a Dorinha. Vamos lá? Espantado ou espantada, porque pode ser o guarda ou pode ser a Dorinha. Quem parece ter uma voz espantada ali, né? Tá uma expressão espantada, um jeito espantado de dizer. E o outro é enfesado, ficou bravo. Qual será que vai para cada um? O que você acha? Olha lá comigo então. Quem diz assim, mas que mal criado, a Dorinha. Ela está espantada ou está enfesada? Enfesada no sentido de ela está enraivecida. Né? Então, a gente vai atribuir essa fala à Dorinha. É o que parece mais apropriado para a fala dela. Enquanto que o guarda é que parece espantado, né? Ele pergunta, falar com o grande Oz? Como assim? Quem são vocês, né? O que vocês acham que estão fazendo por aqui? Ele parece não acreditar que aquelas pessoas estão ali querendo falar com Oz. Então, ficaria isso, né? O guarda espantado e a Dorinha enfesada. Ela ficou brava, ela ficou enraivecida. Agora, a gente pode ter sempre o auxílio do nome dos personagens para nos ajudar a saber quem está falando, né? Isso a gente sempre tem. Fica fácil a gente saber que ele foi o guarda que falou,
que foi a Dorinha que falou, porque vem antes o nome. Essa é uma característica importante do texto teatral que a gente tem que estar atento. Lembra que a gente viu que quando está no texto narrativo é de outra maneira que se diz quem é que está falando cada uma daquelas partes do diálogo. Agora, se não tiver o nome ali, como é que faz para a gente descobrir? A gente tem que analisar o contexto. E lembra que isso é muito importante para aqueles atores e atrizes que estão estudando o texto teatral para poder fazer a representação. Porque eles precisam saber em que momento eles é que vão falar. Então, eles têm que saber a fala dos outros personagens também, para entender em que momento é a vez deles. Em resposta a que parte do diálogo, a que fala, ele vai ter que dizer a sua fala, na sua vez, né? Então, é importante conhecer o texto como um todo. Vamos olhar aqui de quem são essas falas que estão apagadinhas, olha lá. Vocês viram que algumas já estão com o nome, todas as do guarda. E a gente vai tentar descobrir de quem são as falas da Dorinha, do espantalho, Homem de Lata e do leão. A gente vai tentar ver. Todas aquelas que estão apagadas são desses personagens. A gente vai descobrir quando que cada um fala. Talvez a gente consiga descobrir bem facilmente algumas. Talvez não seja tão simples assim. Vamos tentar ler sem saber quem está falando para ver se a gente descobre. Olha lá. Eu já disse, nós queremos falar com o Mágico de Oz. Quem parece ter dito isso? Quem que estava lá que já disse isso, gente? Para poder repetir, eu já disse. Quem que já tinha falado alguma coisa com o guarda? Ficou fácil essa, né? Então vamos só conferir se é ela mesma? Isso aí, é a Dorinha. E o guarda responde ali e depois a gente tem mais uma escondida, vamos ver. Não sei por que esse espanto todo. Se eu digo que viemos para isso, é porque viemos para isso. Será que é a Dorinha de novo? O que você acha? Vamos ver lá? É ela de novo. Tranquilo. Há muitos anos que ninguém me pede para ver o Oz. Ele é poderoso e terrível, e se vocês o incomodarem sem razão, o grande feiticeiro poderá zangar-se e destruí-los num instante, porque detesta os preguiçosos e intrometidos. A partir deste momento, eu vou ler todas aquelas falas sem que a gente saiba de quem é, e depois a gente vai descobrir de quem é cada uma delas, certo? Vamos ver se a gente consegue analisar o contexto todo. Vamos lá. Mas nós não somos preguiçosos nem intrometidos. E o assunto que nos traz aqui é da mais alta importância. Bom, pode ser de qualquer um deles, certo? Vamos ver a próxima. Além disso, fomos informados de que Oz é um feiticeiro bondoso. Não há dúvida. Oz governa essa cidade de esmeraldas com bondade e inteligência. Mas para os desonestos e desocupados, ele é simplesmente terrível. Eu sou o guarda dos portões e sei o que digo. Mas já que vocês insistem em ver o grande mágico de Oz, vou anunciar-lhe a visita de vocês. Ah, estou com tanto medo. Não será melhor voltarmos? Aqui tem uma dica importante. Quem daqueles personagens pode estar com tanto medo? Essa já ajuda a gente a descobrir de quem é, não é? Vamos continuar lá. Voltar? Nunca. Não antes de pelo menos tentar conseguir um coração. Mais uma dica importante. Quem que queria um coração? A gente já sabe, né? Tá ficando fácil. Vamos lá. Eu quero ir para minha casa. Também sabemos quem é que tem o desejo de ir para casa. Então agora tá bem mais tranquilo, não é? Vamos ver como é que termina essa parte. Vocês poderão entrar, mas primeiro ponham estes óculos. Óculos? Para quê? Para não ficarem deslumbrados com o esplendor do grande Oz. Então, vamos ver o grande Oz? Bom,
Vamos ver se a gente consegue atribuir realmente as falas aos seus personagens certinho. Então, já viu as primeiras falas ali que eram da Dorinha. Qual é a próxima fala da Dorinha que a gente tem ali? Vamos dar uma olhada. Olha lá. E eu quero ir para minha casa. A gente já tinha visto que essa realmente era uma possibilidade de fala dela, né? Muito bem. Que mais a gente tem aqui? Vamos ver o próximo escondido. A Dorinha novamente que pergunta: óculos, para quê? Então, ela mais uma vez. Será que tem mais uma fala da Dorinha? Vamos olhar? Tem sim, ali no final. Então, vamos ver o grande Oz? Certo. Então, agora a gente vai ver as falas da Dorinha já estão todas ali. Vamos ver qual é a do espantalho. Vamos ver se você localizou. Isso, a primeira ali. Mas nós não somos preguiçosos nem intrometidos, ele fala. Os demais teriam uma fala do espantalho. Será que tem mais alguma? Ou já tem do homem de lata? Vamos ver. Tem uma do espantalho. Voltar? Nunca. Vocês percebem que essas não eram tão fáceis assim de identificar, porque não tinha um elemento tão específico desse personagem. Poderia ter sido dito por qualquer um deles. Então, por isso que era importante, né, no caso da encenação, para quem está ensaiando a peça, saber exatamente a fala de cada um, para saber em que momento tem que falar, em que momento tem que interagir, em que momento tem que trocar de personagem, como é que tem que ser essa organização toda. Vamos voltar lá. Então, a gente precisa descobrir o homem de lata, onde ele fala. Vamos ver lá? Além disso, fomos informados de que Oz é um feiticeiro bondoso. Também poderia ter sido dito por qualquer um, mas agora sabemos que foi o homem de lata. Onde mais? Não antes de pelo menos tentar conseguirmos um coração. E isso a gente sabia, né? O coração, que era o que ele queria. E tá faltando uma fala, que é a do leão, e a gente já sabia que era dele, porque fala do medo, que é uma característica marcante do leão. Não é tão fácil assim, né? A gente tá vendo, se a gente tivesse que ensaiar, a gente tem que saber certinho as falas de todo mundo para saber como construir essa cena toda. Bem importante a gente olhar para isso também, certo? E entender o contexto todo. Se a gente não soubesse quais eram os desejos de cada um deles, a gente não conseguiria ter atribuído a fala a ninguém em nenhum momento, não é? Vamos continuar vendo o texto. Só que agora, este pedacinho do texto, eu tirei outra coisa de lá. Sabe o que eu tirei? Eu tirei a pontuação. Será que a gente vai conseguir ler com a entonação necessária? Nós estamos tratando de texto teatral e a pontuação é muito importante para ajudar na expressividade. Será que a gente consegue ler sem a pontuação? Olha lá, os sinais de pontuação que foram retirados deste trecho são esses aqui. A interrogação, exclamação, o ponto final e as reticências. E o trecho estará lá. Vamos ver se a gente consegue entender qual é a pontuação. Eu vou dar só um tempinho para você dar uma olhada nesse texto sem pontuação e tentar levantar as suas hipóteses. Só pensar por enquanto que sinais poderiam ser colocados nos espaços que estão ali faltando. Dá uma olhadinha. Então vamos olhar. Eu sou o Oz, o grande e terrível.
Opa, vem uma notícia importante aí. Que entonação será que tem essa fala? O que você acha? Isso aí, a exclamação. Agora, quem é você e o que quer de mim? Isso tá com cara de quê, gente? Parece que tá afirmando, que tá exclamando, que tá perguntando, que tá em dúvida, que tá pensativo. O que parece? Uma pergunta, né? E tem uma palavra bem importante ali que ajuda a gente a perceber que é uma pergunta. Depois a gente vai retomar. Eu sou Dorinha Grandiosa. Venho pedir-lhe um auxílio. O que ela está fazendo? Aqui ela está afirmando. Então, ponto final. O que quer que eu faça? Opa, que já tá com a cara, eu já li, inclusive, mostrando que era uma pergunta. Mesmo porque, assim como no caso anterior, já dá para entender que é uma pergunta, tem uma palavra indicando, certo? Quero que o senhor me ajude a voltar para minha casa. E aí, o que ela está fazendo? Uma exclamação. Aqui poderia ser também uma afirmação, mas então a gente já vai ler um pouquinho diferente. Quero que o senhor me ajude a voltar para minha casa. Tem um pouquinho mais de emoção aqui nessa fala. E por que acha que eu deveria fazer isso por você? Já li também, tentando entonar um pouquinho, porque é uma pergunta, né? Ele tem ali o porquê. Certo? Porque o Senhor é grande e forte e eu sou pequena e fraca. Esse pensamento pode continuar um pouquinho, né? Ela tá pensativa, então, reticências. Porque o Senhor é um mágico poderoso e eu sou apenas uma menina perdida. Novamente, esse sinal que faz a gente ficar reticente, pensativo. Bem, vou dar-lhe minha resposta. Aqui está bem afirmativo, né? Para merecer que a mande de volta para sua casa, você tem de prestar um serviço em troca. Ponto final. E aí, você tinha pensado assim? E agora, que será esse serviço que tem que ser prestado em troca para que ele possa lhe conceder esse desejo ali? Bom, eu tinha dito para você que nos casos das perguntas, a gente tinha até algumas palavrinhas que ajudavam a gente a entender que eram perguntas, né? O porquê ficou bem evidente. Você já estudou, você já sabe um pouquinho dos porquês, então ficou mais fácil de identificar. Mas tem outras palavras ali que também ajudam nos outros casos e nós vamos olhar para elas já já. Mas eu só quero mostrar para você como é que está representada essa cena aqui no livro. Olha lá. Essa é a página do livro, a pontuação tal como eu mostrei para você depois. E aí a gente percebe que esse é o grande Oz, tal como ele apareceu para a Dorinha, na representação aqui do André Neves. Olha que interessante. A gente tem uma rubrica importante ali, que diz o que aconteceu. Ó. Dorinha passa para a sala do trono de Oz. Há um trono sobre uma elevação entre cortinados. Sobre o trono, uma meia luz estranha ilumina uma cabeça grande, sem corpo, que olha fixamente para ela. Ouve-se a voz troante de Oz. Ele aparece ali para ela desta maneira. E aí, a história vai se desenrolar. A gente vai saber o que ele vai pedir. Você já consegue imaginar o que ele vai pedir para ela? A gente sabe que a Terra de Oz é uma terra de feiticeiros, a gente viu ali, e de bruxas também, né? O que será que ele vai pedir para ela? A gente não conhece nenhum outro personagem ainda, mas pode ser que agora a gente saiba da existência de algum deles. Vamos ver como essa história continua, vamos lá. Qual é, senhor mágico? Você precisa matar a feiticeira má de Oz. Oh, eu? Mas eu nunca matei ninguém. Não tenho nada com isso. Enquanto a feiticeira má estiver viva, você não poderá voltar para sua casa. Retire-se. E então, como foi? Perdi toda a esperança. Ele disse que só me mandará para casa se eu matar a feiticeira má de Oz.
Oh, o senhor. Sim, já vou. Quem é você e o que quer de mim? Eu sou o espantalho grandioso e vim pedir-lhe que me dê um pouco de miolos para encher minha cabeça cheia de palha. E por que você pede isso a mim? Porque o senhor é inteligente e poderoso. Nunca satisfaço pedidos de ninguém sem que me dê alguma coisa em troca. Está disposto a prestar-me um serviço? Que serviço é esse, grandioso? Mate a feiticeira má de Oz e volte aqui. Então eu lhe darei um cérebro melhor que o de qualquer homem. Mas, está encerrada a audiência. Retire-se. O que foi? Como foi? Agora o senhor. Bom, a gente percebeu que houve uma repetição da cena, né? O que aconteceu para a Dorinha aconteceu também para o espantalho. O próximo a entrar ali na cena para poder ver o grande Oz é o Homem de Lata. Será que vai acontecer o mesmo? Importante, enquanto eu estou lendo, você estar atento a quem são os personagens que estão falando e a todas as rubricas também. Vamos ter que fazer esse exercício juntos para a construção do sentido, certo? Antes de a gente ver o que vai acontecer com o Homem de Lata, eu quero chamar a atenção para a pontuação, para os casos em que a gente faz algumas perguntas. E aqui nesse trecho desse diálogo, a gente tem muitas perguntas. Quero que você se atente a todas elas e a gente vai identificar aquelas palavras que ajudam a gente a fazer perguntas, porque não é só o sinal de pontuação que ajuda a gente a construir essas perguntas. Tem outras palavras que também indicam que é uma pergunta que está sendo realizada ali. Vamos olhar com cuidado. Veja. Qual é, senhor mágico? Tem uma pergunta ali. Temos outra. Como foi? Mais um. Quem é você e o que quer de mim? Outra pergunta ainda. E por que pede isso a mim? E a última pergunta, para a qual eu chamo a atenção. Que serviço é esse, grandioso? A gente vai olhar para todas elas. O que se repete é o sinal de interrogação, são perguntas. Isso é bem claro para a gente, né? Sabemos que é uma pergunta. Já chama a atenção da gente para que a gente possa ler com aquela entonação necessária. Já pensou se numa representação de teatro não tivesse essa entonação? Se o ator ou a atriz que estão representando não fizessem essa entonação na voz, como ficaria difícil de a gente entender também o diálogo, né? Bom, mas e como é que se explica o fato de que eu já estava lendo para vocês com um tom de pergunta mesmo quando os sinais estavam escondidos? Não é porque eu já sabia que tinha um sinal de interrogação ali, mas porque tinham outras palavras que me ajudavam a perceber que aquele trecho se tratava de uma pergunta, de uma interrogação. Vamos lá, me ajude a identificar também. Qual é, senhor mágico? Qual é a palavra que tem ali nesse primeiro trecho que indica que vai ter uma pergunta? A palavra, não a pontuação agora. Palavra qual? Isso aí. No segundo caso que eu chamo a atenção ali, não tem a palavra qual. Qual a palavra também que indica que é uma pergunta também? Quer saber alguma coisa? É o como. No terceiro caso, eu não tenho nem qual e nem como. Que pergunta eu tenho? Que palavra eu tenho ali que indica a minha pergunta? O que eu quero saber? Eu quero saber quem. Na próxima pergunta, o que eu quero saber? É uma pergunta, a gente já sabe, é uma interrogação. O que eu quero saber ali? Na verdade, e que palavra me indica isso? A palavra por quê. Lembrando, se é uma pergunta, este porquê é separado, né? Também já ajuda a gente a entender. Então, vamos voltar lá para a gente ver o último caso. O que eu quero saber aqui? O que? Exatamente.
Que serviço é esse? Então, no primeiro caso, eu quero saber qual é o pedido, né? O que tem que fazer. Eu quero saber como que aconteceu aquela situação. Na outra, eu quero saber quem é a pessoa. Da outra, por quê. E a outra, eu quero saber o quê. Você percebe que são palavras que a gente usa sempre para poder construir perguntas? Guarde bem essa ideia, que a gente vai precisar ainda para a aula de hoje para fazer um exercício. Mas você já conseguiu perceber que não é só de interrogação que se faz pergunta, certo? Então, vamos ver o que mais acontece? Olha lá e atente-se a todas as interrogações que acontecem na cena. Vamos lá. Já vou. Quem é você e o que quer de mim? Sou o homem de lata e venho pedir-lhe que me dê um coração para que eu possa sentir como os outros homens. E por que você pede isso a mim? Porque só o Senhor poderá fazer esse prodígio. Se você realmente quer um coração, tem de ganhá-lo. Você será capaz de me prestar um serviço? Que serviço, grande Oz! Mate a feiticeira má de Oz. Depois que ela estiver morta, volte aqui e ganhará um coração. Mas é a mesma coisa que o Senhor ordenou aos meus companheiros. Exatamente. Não me importo quem seja o matador da feiticeira. O que eu quero é que ela morra. Mas a audiência está terminada. Retire-se. O que foi? Como foi? A mesma coisa. Ele quer que eu mate a feiticeira má de Oz. Oh. Agora o senhor. Eu não quero. Eu desisto. Não posso aceitar desistência. Mas eu tenho tanto medo. Vá, Leão. Não faça feio agora. Está bem. Quem é você? E o que quer de mim? Que parece que vai acontecer, gente. A cena se repetiu e a gente já entendeu que o mágico de Oz quer algo em troca. E o que ele está pedindo a todo mundo é que mate a feiticeira má. Será que eles vão fazer isso? Bom, primeiro eu quero que, como você prestou atenção a todas as perguntas e aqui elas se repetiram muitas vezes, agora você vai me ajudar a construir um conceito. Nós vamos construir aqui, juntos. Já temos os elementos, já temos os tijolinhos. A gente tem aquelas palavras que nos ajudam a fazer perguntas. Mas eu quero que você organize uma escrita simples para me ajudar a concluir. Para que servem aquelas palavras, então? Vai ficar mais ou menos assim, olha lá. A que conclusão você chegou sobre o uso das palavras qual, como, por quê e que? A minha pergunta é, a que conclusão você chegou? Ou seja, para que elas servem, essas palavras? Elas são usadas em que situação? Escreve lá, então, no seu caderno. Então, o registro ficou mais ou menos assim. Olha lá. As palavras qual, como, porquê e que são usadas para construir frases interrogativas.
naqueles casos todos ali, elas ajudaram a dar essa entonação de pergunta e não só o ponto de interrogação é que faz essa função, tá? Então, e agora, o que será que acontece mais nessa história? Eu vou te contar um pouquinho mais. É claro que o Mágico de Oz faz o mesmo pedido para o leão, mas nenhum dos 4 amigos queria fazer isso, matar a feiticeira má de Oz. Na verdade, na versão clássica da história, aquela que eu falei da estrada de tijolos amarelos, lá existem 4 bruxas, 2 bruxas boas e 2 bruxas más. Tem a bruxa boa do norte e a bruxa boa do sul, a bruxa má do oeste e a bruxa má do leste. Esta bruxa má é a do oeste, que na versão da Tatiana Belink é a única que aparece na história. Mas é essa que é a bruxa má, que deveria ser derrotada por um dos amigos. Eu vou te apresentar. Essa é a feiticeira má, então, de Oz, que o mágico pede que os amigos a matem, a derrotem, etc. Será que eles realmente fazem isso? A gente vai ter que ler o restante da história para descobrir. Por enquanto, eu quero que você me ajude a construir os sentidos com o uso da linguagem. Então, eu vou te propor um desafio simples aqui, de construir tijolo por tijolo, para a gente poder expressar as nossas ideias. Vocês já viram que a frase pode ter todos os elementos necessários, mas estarem desorganizados. Então, a gente tem todo o material para construção, mas a gente precisa construir na etapa adequada, colocando cada uma no seu lugar. Então, organizando esta bagunça, a gente tem uma frase com sentido completo. Nós temos a mensagem transmitida. Agora é com você. Eu vou dar mais 2 frases todas bagunçadas para você tentar organizar. Então, olha lá, veja se você consegue dar sentido a esse amontoado de tijolo desordenado. Olha lá. Vamos ver se esses tijolos ficaram, então, nos lugares. Vamos ver como é que você deixou essa bagunça. Olha lá. Agora deve estar organizado. Quero que o senhor me ajude a voltar para minha casa. E a outra, nunca satisfaço pedidos de ninguém sem que me dê alguma coisa em troca. Agora tem sentido. Não tá aquele material todo ali para construção de qualquer jeito. Eles estão ligados adequadamente. Só que eu não posso ligar as ideias aleatoriamente, ou seja, de qualquer jeito. Só vou pegando e colocando, senão vira aquela bagunça lá. Mas as ideias também têm que combinar entre si, para a gente poder produzir sentido. Então, agora eu te proponho um novo desafio. A gente vai descobrir se as ideias combinam. Para isso, você vai separar no seu caderno 2 coluninhas. Uma de sim
e outra de não, tá? Se as ideias combinam ou se as ideias não combinam. Então, só separa no seu caderno cada lado, o do sim e o do não, que eu vou sortear as ideias aqui nos tijolinhos para a gente ver se combinam. Vamos ver como é que fica? Vamos lá para a estrada de tijolos amarelos, então. E no primeiro tijolinho eu sorteei aqui voltar. No segundo tijolinho eu tenho para casa. E aí, voltar para casa. As ideias combinam? Sim ou não? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui no tijolinho vontade. No outro tijolinho eu tenho de cérebro. Vontade de cérebro. Sem mais nenhuma palavra, combinam? Será? O que você acha? Coloca na coluna. Vamos para mais um grupinho aqui. Achei desejar. E a outra palavra que eu tenho, outro tijolo aqui, amarelo. Desejar amarelo. Combina? Vamos ver se você colocou no lugar certinho. Para mais um grupinho, então, caminhar. No outro tijolinho eu tenho na coragem. Caminhar na coragem. Combina? Vai colocando lá. Então, agora eu achei um tijolinho do conceder. Vamos ver a outra ideia do outro tijolinho. Desejos. Conceder desejos. Combina? Está lá. E agora, vamos para os últimos tijolinhos. Olha aqui. Eu tenho o descobrir. E o último tijolinho é qualidades. Descobrir qualidades. Combina? Dá certo? Vamos dar uma olhadinha em como é que ficou, então, agora essa organização. Vamos conferir, então, como é que ficou na coluna a primeira ideia. Voltar para casa. Sim, combina. E a segunda junção de tijolinhos, que era vontade de cérebro. Não dá. Assim, desse jeito, não. Vontade de ter um cérebro poderia ser, mas a gente precisa de um pouquinho mais de ligação entre essas ideias, né? Só desse jeito, não dá certo. A outra, desejar amarelo. Também não, né? Não combina, não dá certo assim, sem mais nenhuma palavra, não dá. A outra que eu tenho é caminhar na coragem. Desse jeito só, não dá. A gente não caminha, a gente caminha na estrada, provavelmente, né? Tendo coragem, pode ser. Então, eu preciso de mais elementos para que as ideias combinem. Por enquanto, não. Então, as outras combinam, né? Conceder desejos, dá certo, é o que a gente espera que o mágico faça por aqueles amigos. E descobrir qualidades, que na verdade é o que esses amigos vão fazer. Naquela versão lá do Baum, né, a versão na qual a Tatiana Belink se inspirou, tem uma mensagem bem bonita que a Dorinha, que é a Dorothy naquele caso, dá pra gente. Vamos só ler essa última mensagem, olha lá. Não importa o quão sombrio e cinza seja sua casa, nós, pessoas de carne e osso, preferimos viver lá a viver em qualquer país, por mais lindo que seja. Não há lugar como o nosso lar. Essa é a grande mensagem dessa história. Ela quer voltar para casa, mesmo sendo um lugar triste, porque ela precisa do lar dela. Isso é extremamente importante, uma mensagem muito bonita. A gente tem que aprender um pouquinho. Essa história ainda tem muito para saber. A gente falta o último ato inteiro. Você pode procurar para ler, descobrir o que acontece no final. Porque lembra daquele desejo que você colocou no começo lá dessas nossas aulas aqui sobre o Mágico de Oz? E aí, o que você pode fazer para conquistá-lo? O espetáculo tem que continuar. Você é responsável também por conseguir os seus desejos. Então, gente, o nosso espetáculo chega ao fim aqui. Muito obrigada, mas você pode continuar sua caminhada pela estrada de tijolos amarelos.